Então, todas essas manifestações, né, que tem no namoro, no noivado, não devem levar o casal à vida sexual. Aí muitos perguntam, mas pode isso, pode aquilo? Olha, pode aquilo que não leva à excitação, que leva ao ato sexual. Entende? Então é muito simples. Todo mundo sabe o que é isso. Né? Então, é preciso, diz o catecismo, que um ajude o outro, né, mutuamente a crescer na castidade. E a gente sabe que quem mais vamos dizer assim, levado à busca do prazer sexual, mais é o homem do que a mulher. A mulher também, mas via de regra, mais é o homem. O homem sempre é o elemento mais ativo. Então, a mulher tem que ajudar ele a viver a castidade. A noiva tem que ajudar o noivo. A namorada tem que ajudar o namorado. Sabe, gente, tudo isso é muito difícil de a gente colocar nos dias de hoje, mas esta é a lei de Cristo. Nós não podemos trair Jesus Cristo. Nós não podemos trair o catecismo, a lei de Deus. Né? Entende? Então, pode ser difícil viver isso. Eu sei que é difícil mesmo para o jovem. Eu já fui jovem, né? Já namorei, noivei, casei. Eu sei que isso não é fácil. Mas veja, é um mérito diante de Deus muito grande. Muito grande. Eu me lembro que eu li uma vez, quando eu era jovem, eu devia ter uns 13, 14 anos de idade, nem jovem, não, eu era adolescente. Eu li um livro que foi escrito por Monsenhor Tiamat Tortes, que era um padre húngaro. Ele escreveu um livro, né, sobre o brilho da castidade, e ele dizia assim, que se ele tivesse que dar uma medalha de ouro para um general que ganhou uma batalha, ou dar uma medalha de ouro para um jovem que viveu a castidade, ele dava a medalha de ouro para o jovem. Olha que comparação bonita. O jovem viver a castidade é mais importante que um general que vence uma batalha. Eu li isso quando eu tinha meus 14. Me lembro muito bem, no colégio salesiano, os padres colocavam esses livros nas nossas mãos, e eu dizia, hoje eu quero essa medalha de ouro. E graças a Deus, né, pudemos chegar ao nosso casamento aí, sem ter vida sexual. Entende? Mas não foi fácil, não. E não é fácil para ninguém, não. Então, Deus sabe que Ele pede para a gente algo difícil, mas Ele dá a graça para a gente viver isso. Então, eu quero colocar agora aqui o que o catecismo chama de pecados contra a castidade. Então, ele começa a falar da luxúria. O que é a luxúria? Luxúria não é excesso de luxo. Não. Luxúria, porque do inglês, luxurious, do inglês é luxo, não. Mas luxúria, em português, é um desejo desordenado, diz o catecismo, um prazer desregrado do prazer sexual. Né? Quer dizer, buscar um prazer sexual fora do casamento. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado da finalidade de procriação e de união. Aí ele ensina que o ato sexual ele tem duas dimensões, unitiva e procriativa. Unitiva une o casal. O relacionamento sexual do casal une o casal. Eu costumo dizer para os casais, nos cursos de casais, cursos de noite, que o ato sexual para o casal é como que assim, a liturgia conjugal, a celebração do amor do casal. Né? O casal celebra as suas vitórias naquela união tão íntima, que envolve o corpo, a alma, né? A mente, envolve tudo. Né? Assim, né? Não é à toa que Deus quis que uma criança fosse gerada quando no se ato sexual. Então o ato sexual ele é sagrado, dentro ele é divino. do sacramento do Deus matrimônio, agora, do casamento. tudo dentro da lei de Deus. Tudo dentro, né, da lei. Como Deus estabeleceu o projeto de Deus. Né? Então, esse é um outro ponto. O outro ponto que o catecismo coloca no parágrafo 2352 é a questão da masturbação. Ele diz assim,
na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da Igreja como o senso moral dos fiéis afirmaram sem hesitação, que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. Vejam, gente, o catecismo está dizendo: masturbação é um ato intrinsecamente e gravemente desordenado. Isso quer dizer, é pecado. Então ele coloca aí: qualquer que seja o motivo, o uso deliberado do sexo fora das relações conjugais normais contradiz a sua finalidade. Então, toda atividade sexual, seja ela qual for, masturbação e tal, né? Porque é um ato egoísta, né? A masturbação é um ato de egoísmo. Não tem nem a dimensão unitiva e nem a dimensão procriativa, que são as exigências para o ato sexual. Eu sei que muitas vezes, que às vezes até padre que fala para os jovens que não tem problema, isso, aquilo, mas o catecismo diz que não é? Então ele coloca que o prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela ordem moral, ou seja, no contexto de um amor verdadeiro, de doação mútua do casal, que faz a unidade, e da procriação. Agora, o catecismo também, ele coloca aqui um ponto que sempre a Igreja coloca, né? Porque todo pecado, você sabe, ele tem as suas agravantes e as suas atenuantes. Às vezes um pecado pode ser grave ou pode não ser grave. Depende das atenuantes e das agravantes. Então, com relação à masturbação, por exemplo, o catecismo diz assim: deve-se levar em conta a imaturidade afetiva, a força dos hábitos contra o estado de angústia ou outros fatores psíquicos ou sociais que diminuem ou deixam mesmo extremamente atenuada a culpabilidade moral. Então, a Igreja sempre ela tem o lado da doutrina e tem o lado pastoral. Masturbação é pecado grave, mas, dependendo do estado, da situação, os jovens, às vezes uma coisa compulsiva, pode a culpa ficar diminuída. Isso acontece em todo tipo de pecado. Até quando o catecismo fala, por exemplo, do suicídio, até o suicídio, ele já fala, dependendo da condição psíquica da pessoa, às vezes uma depressão grave, no momento que ela pratica um suicídio, pode diminuir muito a culpa nesse caso. Por isso que ele recomenda não se deixar de rezar pelas pessoas que suicidaram. Por quê? Porque ninguém sabe. Só Deus pode julgar aquele ato daquela pessoa. Até que ponto aquela gravidade da pessoa o rompe com Deus ou não. Também masturbação. Então pode haver casos em que, caso de compulsão, etc., um caso psíquico, que pode a culpa ficar diminuída. Mas, objetivamente falando, a Igreja diz que é algo intrínseca e moralmente desordenado. Bom, outro pecado contra a castidade que o catecismo coloca é a fornicação. O que é a fornicação? É a união sexual fora do casamento entre um homem e uma mulher livres. Um homem e uma mulher que não são casados. É diferente do adultério. Adultério é quando eles são casados. Aqui não, aqui está falando de duas pessoas solteiras que vivem uma vida sexual fora do casamento. Chama-se fornicação. O catecismo diz que é um escândalo grave quando há, inclusive, corrupção de jovens. A gente sabe que hoje existe esse comércio sexual. Então aí a fornicação acontece nos prostíbulos e outras tantas situações. Então aí realmente ainda é pior. São Paulo fala lá das cartas dele, fugir da fornicação. Ele fala, qualquer outro pecado que o homem comete é fora do seu corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Isso aí está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 18, 19 e 20.